De volta com o programa Em Questão, trazendo discussões, questionamentos ou pelo menos entretenimento de alto nível. Aqui no programa resgatamos fatos da história e mostramos como estes fatos influenciam no nosso dia a dia. Ou não, já que o nosso tema de hoje, a censura, só existiu no passado. Mas se você acha que ainda existe censura, se você é daquelas pessoas que se sentem reprimidas de alguma maneira, então você deve mostrar a sua indignação ou pelo menos o seu desprezo pelo tema. Ligue no 0800 978 654 e responda a pergunta: ainda existe censura no Brasil? Voltando à história, este instrumento essencial para o entendimento de um povo, de uma nação, do mundo todo. Você sabe o que acontecia no mundo enquanto os militares estavam nas ruas perseguindo traidores, estudantes e querendo a paz e a ordem nacional? É claro que você sabe, mas não custa nada refrescar a memória. Esse é um tempo de divisas, tempo de gente cortada. É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio. Palavra indireta. Aviso na esquina. Carlos Drummond de Andrade. Nos anos 60, acima de tudo, viveu-se uma explosão de juventude em todos os aspectos. Era a vez dos jovens que, influenciados pelas ideias de liberdade, começavam a se opor à sociedade de consumo vigente. O movimento que nos anos 50 vivia recluso em bares nos Estados Unidos passou a caminhar pelas ruas nos anos 60 e influenciaria novas mudanças de comportamento jovem, como a contracultura e o pacifismo no final da década. Foi nos anos 60 que nasceu um novo modo de viver, sonhar e morrer, no qual o que importava era a revolução em benefício do homem, em nome da liberdade. O novo homem devia estar de acordo com seus instintos. Buscava se libertar o corpo e a alma de conceitos artificialmente instituídos pela indústria cultural e pela comunicação de massa e entrar em sintonia com seus desejos. O mundo, sob os olhos dos profetas e grandes místicos que falaram muito sobre isso, mas parecia algo longínquo e até mesmo impossível. Um dia, em abril de 61, o irreal se tornou real. Um homem sozinho, dentro de uma nave espacial, viveu a incrível experiência de ver a Terra em todo o seu conjunto, redonda, inteira. A Terra é azul. Este homem era Yuri Gagarin. Em 69, o homem finalmente pisa na Lua, anunciando a chegada de um novo tempo. O mundo deixou de ser abstrato e passou realmente a existir. Nada parecia ter captado melhor o espírito da década do que o que se viu nos 3 dias do histórico Festival de Woodstock, em uma fazenda próxima de Nova York, pessoas curtindo o corpo nu, o poder das flores e a distância dos males da civilização. Mas um dia isso acabou. No festival de Altamont, organizado pelos Rolling Stones, a segurança foi entregue aos violentos e beberrões motoqueiros da gangue Hells Angels, que esfaquearam uma pessoa. Saldo final? 4 mortos. O poder das flores não sobreviveria ao poder das armas. Os anos 60 pareciam estar chegando ao fim. A contracultura parecia ter fracassado. Era o término daqueles tempos de recusa à industrialização e de retorno lúdico à natureza. Em 1970, quando Hendrix e Joplin morreram e os Beatles se dissolveram, a ideologia dos anos 60 acabou. Na palavra do próprio John Lennon, "The dream is over".
Depois de passar pela história nacional e mundial, agora é hora de conferir as respostas à indignação, ou pelo menos medir a audiência do nosso programa. Sou a favor da censura no caso dos sites que divulgam a pedofilia na internet, né? Porque eles movimentam milhares de dólares e expõem as crianças a abusos que nem mesmo um adulto suportaria. E nesse caso e de outros sites que incentivam a violência e atos imorais, eu sou a favor da censura, sim. Obrigado. Para mim, a censura nunca morre, apenas dorme. Um exemplo recente disso foi o caso do candidato à presidência, Antônio Garotinho, que utilizou a justiça para impedir que uma revista publicasse uma reportagem, na época, denunciando um esquema de corrupção que um político estaria envolvido. E agora, eu aqui quero deixar uma pergunta. Até quando vamos ser manipulados e censurados por políticos que usam do seu poder indevidamente para punir e calar a boca dos meios de comunicação? Essa pergunta, minha cara telespectadora, a senhorita mesma pode responder. Até quando vamos ficar calados? Até quando você vai ficar calada? Depende de você. Faça o que você achar que deve fazer para que essa situação mude. Não fique aí sentada no sofá assistindo a este programa. Desliga a TV, vai fazer alguma coisa. Vai lá. E quanto à internet, lógico, vale ressaltar que tem um bando de maluco aí fazendo coisas absurdas pela internet. É necessário que haja algum tipo de fiscalização, regulamentação, não sei ao certo qual seria a melhor palavra. Eu não diria censura, mas é necessário que haja pelo menos um controle do que acontece na internet. É muita farra, né? Fazem coisas que até Deus duvida. Muito bem, se você acha que estes depoimentos não foram bastante e seu descontentamento não consegue calar, você tem mais uma chance de participar. Ligue no 0800 978 654. Muito bem, pode ser até irônico, mas no meio de tanta repressão e censura, microfones desligados durante uma apresentação de Milton Nascimento e Chico Buarque na USP. A produção artística e intelectual foi bastante inventiva e consistente, mesmo com a perseguição e o autoritarismo dos militares da época. O engraçado é que hoje, quando todo mundo pode falar tudo, ninguém tem muito para dizer. Nem eu. Apesar do abuso de slogans autoritários, o cenário intelectual e artístico brasileiro, especialmente na música, rumava para uma fase de grande criatividade e qualidade. A juventude da época respirava qualquer tipo de produção brasileira, sendo ela o teatro, a literatura, o cinema ou a música popular brasileira. E por essa razão, a época acabou tendo como símbolo os grandes festivais de música. Ao se despedir do Brasil, Gilberto Gil deixou aquele abraço. Ele, Chico e Caetano, mesmo exilados, continuaram suas produções. Em 1970, uma época de muita repressão no Brasil, repressão militar, e a censura era muito forte com as canções. Então, eu estava na Bahia e a Jéssica, a mulher do Vinícius, um dia entrou lá na sala, pra Tonga da Mironga do Capuletê, ela tinha ouvido isso no Mercado Moderno. Eu falei, meu Deus, o que é isso, pô? Tonga da Mironga do Capuletê. Ela me falou a tradução. Não dá pra ficar traduzindo aqui, tem a mãe no meio e tal, mas é uma coisa bem pesada. O Brasil mandou tudo pra Tonga da Mironga do Capuletê em 1970. E arrivi sempre al caffè, tu che entri dove non c'entri, devo mandare che te, la Tonga da Mironga. Carlos Drummond de Andrade disse em 66 que o Brasil andava precisando de amor e que era isso que a marchinha nos havia dado. O poeta falava de A Banda, que acabava de ser uma das ganhadoras do segundo Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. No mesmo ano de 66, Chico gravava seu primeiro LP e se tornava uma celebridade em várias partes do país e no exterior. Quais são as celebridades da nossa época? O que acontece com a produção artística em geral atualmente? Uma grande parcela da indústria cultural está concentrada nas grandes gravadoras. São elas que detêm os direitos da maioria dos artistas e moldam suas produções de acordo com o retorno do mercado. Com a tecnologia cada vez mais descartável, temos obras inteiras sendo disponibilizadas para download, enfraquecendo as gravadoras, os intermediários de artistas e o grande público. Nunca se ouviu falar tanto de produção independente. Você mesmo deve conhecer uns 2 ou 3 que estão aí na luta por sua liberdade de expressão, sem regras nem acordos entre grandes empresários, empresas e patrocinadores. E você ainda fecha os olhos para tudo isso.